Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, como é bom estar com você aqui na nossa salinha a esse horário. O horário das 4 horas da tarde, onde a gente já se prepara para tomar um cafezinho gostoso, um chazinho delicioso. E hoje, entrando em plenitude com um tema muito especial: os passos para a saúde emocional. O nosso dia a dia, ele é muito tumultuado. Nós sabemos que, fora o tumulto natural do dia a dia, de trânsito, problemas familiares, situações que acontecem na nossa vida inusitadamente, temos também as redes sociais, que nos trazem informações de tudo quanto é lado, um bombardeio na nossa vida. Fora isso, nós pegamos as redes sociais e conversamos com o outro, grupo de amigos, não sei o quê, e cada um vem de bom dia, boa tarde, boa noite, olha sobre o que aconteceu e manda informações, fake news e tantas outras coisas. Fora isso, nós vamos entrando no ritmo de ansiedade. E o nosso país é o primeiro lugar só, né, no mundo em ansiedade. Como que a gente pode, num país tão lindo, tão maravilhoso, abençoado por Deus como esse, ter um povo tão ansioso, né? O que está faltando? O que está sobrando? Afinal de contas, o que vem a ser saúde emocional? E para falar sobre isso hoje, nós trouxemos a especialista em saúde emocional, a doutora Márcia Coronha. Seja bem-vinda ao nosso programa, Márcia. Muito obrigada, Iraci, pelo convite. É um assunto, um tema muito atual, muito importante. Tenho certeza que a gente vai poder ajudar muita gente. Muito obrigada. Com certeza, nós que agradecemos. Márcia, o que é a saúde emocional? Bom, o termo, vamos dividir saúde e emocional, tá? Sim. Primeiro vamos falar de saúde. Hoje, quando nós falamos de saúde, nós temos um conceito que saúde não é só apenas ausência de doença. Então, não é porque eu não estou expressando uma febre, eu não tenho um vírus ou uma bactéria, que eu não tenho saúde, né? Hoje, saúde é definida como um bem-estar físico, mental, espiritual, emocional. A gente pode introduzir o social e, no futuro próximo, a Organização Mundial de Saúde já disse que vai colocar o ambiental. Imagina o ambiente, como é que não afeta as nossas emoções. Então, o bem-estar físico, mental, emocional, o social, o ambiental interfere muito na nossa saúde, que não é um ponto da nossa vida, não é um ponto do nosso corpo, não é um ponto do nosso dia. Vamos falar agora de emoções. Então, saúde emocional. As emoções... Eu queria fazer um parênteses aqui. Ela fala com conhecimento de causa mesmo, porque além de ser especialista em saúde emocional, ela é cientista, PhD em ciências, e está falando de saúde, de célula, de corpo. O que acontece com a gente? Como é que a gente se entende, né? Essa pergunta é ótima porque, bom, emoção, saúde emocional, o que a emoção tem a ver com a minha saúde, com o meu corpo, né? Então, ótima pergunta. Vamos primeiro falar das emoções agora. O que são emoções? Emoções são respostas do nosso corpo aos sentidos que a gente experimenta no nosso dia a dia. Então, quais são os sentidos que a gente tem? Nós somos capazes de ver, tocar, sentir cheiro, sentir gosto, ouvir, falar, perceber o mundo. Então, a gente tem 5 sentidos. Algumas pessoas têm mais, né, Iraci? Mas a gente aprende na escola, inclusive, né, quais são os 5 sentidos mais importantes. Através dos sentidos, visão, etc., a gente interage com o mundo. Quando a gente percebe as coisas do mundo, alguma coisa agradável, alguma coisa desagradável, um cheiro, um toque, um barulho, nós então
acessamos, essas informações chegam até o nosso cérebro, e quando chegam no nosso cérebro, elas trazem para a gente algumas informações. Sim. Tá? Perigo, saia daqui, eu tenho raiva, eu gosto disso. Então, as emoções, elas simplesmente aparecem para nós, sem nós escolhermos. Ah, eu não quero chorar, eu não quero ter medo. Não, as emoções simplesmente chegam para nós. Quais são as emoções básicas que a gente tem? Alegria, tristeza, raiva, medo e desprezo ou nojo, que também são muito importantes e a gente pode até aprofundar em relação a elas. Mas essas emoções, elas existem. Existem outras emoções, dependendo do artigo que você leia, da consideração de alguns autores, você tem algumas outras emoções e também tem os sentimentos que derivam das emoções. Depois a gente fala da diferença das emoções e dos sentimentos. Então, as emoções estão conosco, da hora que a gente acorda à hora que a gente dorme. Basta abrir os olhos e pensar: o que eu vou fazer hoje? Onde é que eu vou? Alguns movimentos são automáticos, né? Levantar da cama, escovar o dente, tomar banho. Agora, as escolhas que a gente faz. Se eu quero colocar uma roupa verde hoje, se eu quero estar aqui nesse ambiente, se eu quero ir na rua comprar alguma coisa, se eu quero tomar um cafezinho, se eu quero interagir ou não com uma pessoa, as emoções estão presentes em todos esses momentos. Então, essas emoções estão presentes com a gente e muitas vezes elas chegam para nós, elas são respostas biológicas inatas, nós já nascemos com essas emoções. Não é? Você não ensina uma criança quando nasce, chora agora, derrama lágrima, simplesmente a criança ou sorri diante de uma visão agradável ou chora diante de uma falta. Tem alguma dessas emoções que são, pelo menos as básicas, uma que seja mais importante ou não tem? Todas elas têm o mesmo peso? Todas as emoções são importantes para a gente. Né? Na nossa evolução, quando a gente fala nossa evolução, a gente pensa em ser humano, né? Sim. Só que antes de nós chegarmos aqui, nesse planeta, como seres humanos, antes de nós, animais, os vegetais, os minerais, até mesmo, de acordo com alguns estudos, até mesmo após a grande explosão, o Big Bang, e vamos considerar como se fosse o início de tudo, mas a gente sabe que não é o início de tudo, né? Mas vamos É considerar verdade. a grande explosão. Nesse momento, algumas partículas já foram sendo programadas, que a gente pode chamar de partículas psi, que são responsáveis pelas emoções que a gente sente hoje em dia. No processo evolutivo, desde o aparecimento do mundo até hoje, as emoções foram evoluindo. Para que serve a emoção, gente? Para a gente se adaptar, para a gente melhorar a vida, para a gente se afastar daquilo que é perigoso. Então, vamos dar exemplo? Se eu estou diante de um animal feroz, se eu estou diante de um perigo iminente, se eu estou diante de um buraco, certamente, na hora que eu vejo isso, eu aciono uma informação rápida, que já está no meu sistema automático, e fala: sai daqui, isso aqui é para me proteger, é para minha sobrevivência. Então, as emoções, elas acontecem de forma rápida, elas podem desaparecer ou elas podem se perpetuar. Então, nos animais, olha que interessante, gente. Os animais, quando sentem emoções, os animais sentem as emoções, resolvem as emoções e está tudo bem. Não há aquela ruminação. Será que foi? Será que não é? Será que o leão vai voltar? Será que a ave vai voar mais alto? Será que a minha cadela demorando porque ela está, né, com as amigas conversando? Não. No reino animal, nos mamíferos, não existe isso. Eles têm emoções. E a região responsável pelas emoções é essa região aqui, ó. O sistema límbico dos mamíferos é bem desenvolvido. Por que no ser humano é diferente? Porque além desse sistema límbico que a gente tem com uma série de regiões importantes para as emoções, a gente tem esse córtex pré-frontal. Né? Então, a gente se emociona com alguma coisa, a gente tem o prazer, a gente tem raiva, a gente tem tristeza e muitas vezes a gente despreza alguma coisa para nos protegermos, pessoas, lugares, comida. Olha como é que é importante essa emoção básica e primária. Tudo é para a nossa ambientação, para a nossa sobrevivência, para as nossas escolhas. E você poderia me perguntar, mas tem tristeza, tem medo, tem raiva? Será que eu
posso me livrar disso? Eu não quero mais sentir isso, porque isso faz mal, né? Muitas Uhum. vezes a gente pensa, isso faz mal. Nós simplesmente não temos como viver sem as emoções, porque são as emoções que dão vida a gente. O que vem primeiro, emoções ou sentimentos? Es- eu vou dizer emoções, para ficar mais fácil didaticamente a gente entender, né? Porque na realidade existe um ciclo de emoções, sentimentos e pensamentos. Emoções, sentimentos e pensamentos. Vou dar um exemplo já já. Mas, por exemplo, eu estou aqui. De repente, se eu vejo um inseto que eu não me identifico, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, é uma emoção. Estou com medo. E provavelmente eu vou sentir raiva, porque, ai, não, não, eu não quero. Então, as emoções vão começar a se misturar. Eu posso resolver aquilo, respirar fundo, o inseto ir embora, mas eu posso também perpetuar. Quem foi que colocou o inseto aqui? Mas que raiva, mas que droga, eu já falei que não pode. E aí você vai gerar sentimentos em relação à presença daquele inseto. E os seus pensamentos vão experimentar o passado, as memórias emocionais que você já teve em relação àquela situação. Vamos tirar o inseto, vamos colocar uma coisa mais real? Vamos Ah, colocar uma coisa mais real do dia a dia? Então, eu estou em casa e o filho faz uma coisa que você desaprova, que você já falou com ele várias vezes e ele repete. Então, às vezes dá uma raiva, não dá? A gente não sente raiva? A gente pode sentir as emoções, deve sentir as emoções e deve falar sobre as emoções. Não é para com esconder. certeza. Alegria, tristeza, raiva, medo, desprezo, nós precisamos perceber no corpo, falar sobre elas e percebê-las, mas a gente anda muito distraído. A gente não presta atenção nas informações do corpo. Então, alguma coisa aconteceu em casa, um comportamento que quando você viu, você disse, ai, você sente aquela raiva e você traz uma memória do passado. Eu já falei que não era para fazer isso, eu já ensinei várias vezes, e você vai fazendo justificativas, vai trazendo interpretações. Ah, eu não aguento mais. E você vai ruminando em relação àquilo, aí você vai gerar pensamentos e sentimentos em relação àquela emoção que apareceu naquele momento. Então, e Perfeitamente. como é importante a gente perceber as nossas emoções? Essas emoções, conforme elas vão se apresentando, aparecendo, a gente vivencia ela com consciência ou vivencia ela no automático? As emoções, elas simplesmente aparecem automaticamente, porque no nosso processo evolutivo, as emoções elas passaram de, de reino em reino, de geração em geração, Uhum. e nós fomos a- aperfeiçoando essas emoções, e muitas vezes esse aperfeiçoamento, a percepção, o desenvolvimento, ele até nos atrapalha um pouco. Porque a gente vai trabalhando as emoções, os pensamentos vão aumentando a qualidade daquela informação e nós geramos sentimentos que se perpetuam, dormimos pensando com aquilo e a emoção se repete, então nós estamos gerando ciclos, diferente do que faziam as pessoas antigamente ou até mesmo os animais antigamente. A quantidade de informações que a gente recebe hoje é tão veloz, nós temos 70 mil pensamentos, talvez mais, né? Pensamentos por dia. Esses pensamentos, junto com as informações que nós recebemos, com os nossos estados emocionais e com os sentimentos que derivam disso tudo, fazem com que a gente vire uma cachoeira de emoções o tempo todo. Imagina assim, são 70.000 pensamentos por dia. Desses 70.000, eu acredito que a gente não tenha nem consciência dos quais pensamentos estamos vivenciando. Qual uma porcentagem que seria razoável para serem pensamentos, coesos, pensamentos, maduros, pensamentos, importantes, digamos assim? Olha, há pesquisadores que digam que os pensamentos até atrapalham a vida da gente. Porque olha a diferença. Eu posso estar tomando essa xícara, esse chá na xícara, Uhum. de forma atenta, prestando atenção em realmente o que eu estou fazendo, num processo de atenção. Por isso que se fala tanto em atenção plena e viver o momento presente.
Quando eu estou focada naquilo que eu estou fazendo, eu estou observando a xícara, eu estou tomando o líquido, eu estou experimentando esse sabor, eu estou focada no momento presente. Nesse momento, o meu estado emocional e a possibilidade de eu ficar ruminando e derivando pensamentos é muito menor. Eu estou atenta. Há artigos, inclusive um artigo que saiu em 2010 numa revista muito importante, ela se chama Science, que fala sobre quanto mais nós derivamos a mente e deixamos os pensamentos ficarem divagando, mais infelizes nós somos. Porque a gente dá oportunidade a trazer pensamentos que não estão relacionados com o momento presente. Tá claro? Uhum. Então, se nós estamos conversando aqui, e se as pessoas que estão assistindo estão realmente focadas no que nós estamos falando, a probabilidade delas se sentirem mal-estar ou trazer pensamentos que estão fora do momento presente é muito menor, porque elas estão focadas aqui. Então, os pensamentos estão, e a atenção está aqui. Então, a pessoa está pensando, poxa, a Iracy está trazendo um assunto importante, saúde emocional. Como é que eu sinto a minha saúde emocional? Por outro lado, se a pessoa não está atenta, ela está assim, tá, saúde emocional. E amanhã eu vou ter que comprar aquilo. E será que eu paguei aquele negócio? Não, mas elas estão falando de saúde emocional. Então, eu vou voltar. Saúde emocional. O que é mesmo? Eu acho que eu perdi. Não, eu tenho que fazer outra coisa. Está vendo como é que os pensamentos que divagam naquele momento presente atrapalham? Quicando. Exatamente. Você já teve a oportunidade de apresentar aqui, né? Eu já até assisti programas muito bons em relação ao mindfulness, em relação ao seu estado de presença, em relação à meditação. Por isso que essas práticas que nós chamamos de práticas contemplativas, práticas de atenção plena, elas são tão importantes para trazer a gente para o centro, para o momento presente, porque só existe um momento na vida, Iracy, que é o momento presente. O presente. Se eu estou né? aqui com você, eu estou de fato entregue a esse momento presente. O problema é que a gente está presente, mas a gente está sempre no futuro. Ou a gente traz coisas do passado para o momento presente, então você está perdendo o seu momento presente com as observações. Você não volta ao passado e você vive o presente com as informações do passado. Ou você vive o presente com as expectativas do futuro. E isso traz emoções como medo, como raiva, como tristeza, e gera sentimentos. Vamos falar sobre a diferença entre emoções e sentimentos agora? Sim, a gente sabe que há uma diferença entre emoções e sentimentos. Mas antes de chegar nela, me diga uma coisa. É possível a gente ficar neutro, paralisado, digamos assim, sem sentir emoção alguma? Num estado normal, né? Se nós estamos vivendo, se nós estamos saudáveis ou não, mesmo que nós estejamos emocionalmente desequilibrados, se nós estamos conscientes, né? Não. Nós interagimos com o ambiente, nós percebemos o ambiente por causa dos nossos sentidos e haverá uma resposta biológica, uma resposta fisiológica que começa no nosso cérebro e interage com todas as informações, memórias, crenças, valores, alegrias, tristezas, o que nós já vivemos nessa vida e também do que nós trouxemos das nossas gerações anteriores à nossa. Então, através das emoções, eu posso, num minuto, estar muito feliz, no outro, estar muito triste, sem ser bipolar, sem ter transtorno de bipolaridade. Nos dias de hoje, nós estamos alcançando diferentes níveis e diferentes qualidades de emoção com uma facilidade, uma dinâmica incrível. Por isso que é muito importante nós percebermos os nossos estados emocionais. Por quê? Se nós não percebermos, nós vamos deixar que essas emoções cresçam, dê margem a gerarmos sentimentos que não são bons, que são tóxicos para nossas células, para o nosso corpo, né? Essa responsabilidade é nossa. E a gente vai, então, ruminando e elaborando pensamentos que vão fazer com que esse ciclo aumente cada vez mais. Certo. Então,
prestar atenção no que o corpo está falando para você, o corpo está expressando. Se eu tenho medo, se eu tenho raiva, se eu estou triste, presta atenção naquilo que o seu corpo está dizendo naquele momento. Em geral, essas sensações, essas respostas biológicas, elas não são muito agradáveis, né? Raiva, tristeza, muito medo, geram sentimentos como melancolia, ódio, ressentimento, mágoas, que estão relacionados ao desenvolvimento de doenças. Como é que eu percebo que estou sem saúde emocional? Hum, Olha, a- nós temos, nós somos seres integrais. Nós Certo. não temos só a emoção separada da mente, separada do corpo ou separada do espírito. E dos nossos relacionamentos. Nós somos seres integrais. Então, se as nossas emoções estão, de alguma forma, desequilibradas, se eu tenho muita raiva, se eu tenho muito medo, se eu tenho muita tristeza, eu certamente vou ter reflexos no meu corpo físico. Por quê? Porque quando eu tenho emoções dessa natureza, o meu cérebro recebe essa informação. Ele vê tristeza, ele pensa tristeza, ele sente tristeza, ele fala sobre tristeza. Então, o nosso cérebro, recebendo essa informação, interagindo com essa quantidade de informações que tem dentro desse ambiente que a gente chama de mente, não é circunscrito, é atemporal. Nesse ambiente tem muitas informações. O cérebro, então, interpreta isso tudo e libera substâncias químicas, hormônios relacionados àquele estado, que eu Perfeito. que criei. Eu que criei aquela situação. Então, as substâncias químicas são liberadas pelo corpo. Em geral, a gente tem hormônios como o cortisol, adrenalina em excesso e outras substâncias que, em condições normais, fazem bem para o nosso organismo. Mas na condição de estresse, de medo, de raiva, de tristeza, elas alteram essa bioquímica de substâncias de neuropeptídeos, de substâncias liberadas pelos nossos neurônios, das ligações entre um neurônio e outro, das nossas glândulas, que secretam diversos hormônios que circulam pelo corpo todo. Então, as nossas células percebem isso. Então, as nossas células estão sempre bisbilhotando, como diz Bruce Lipton, né? Estão sempre, que é o autor da epigenética, e fala muito sobre isso. Autor? Não. É um cientista que trabalha muito com epigenética condutual, entre outros. Ele diz: as nossas células estão sempre bisbilhotando os nossos pensamentos. Há uma relação direta entre saúde emocional, as nossas emoções, o nosso cérebro e a resposta do nosso corpo. Onde é que entram os outros fatores? Se eu tenho uma saúde emocional desequilibrada, tenho muita raiva, muito medo, eu estou com muita tristeza e o meu corpo físico está debilitado em função da qualidade de substâncias químicas, Sim. você acha que a minha saúde espiritual nesse momento, meu propósito, a minha função nessa vida, a minha energia biológica, a minha energia espiritual, a minha concentração, a minha produtividade, os meus relacionamentos vão estar bem ou não? Realmente vai estar em desequilíbrio. Vai estar em desequilíbrio. Então, olha como é importante nós considerar, para a gente cuidar da nossa saúde emocional, a gente deve olhar para a nossa roda da saúde. Que roda é essa da saúde? O que nós estamos pensando, com quem nós estamos nos relacionando, o que eu estou me alimentando, se eu estou me exercitando, se eu estou dormindo bem. O sono é tão importante para a saúde emocional. Então, Fundamental. tem pessoas que dizem: nossa, mas eu tenho que cuidar de tudo isso? Ora, pois, Sim, é o seu sim. corpo. E Aham. saúde não se cuida apenas quando você come um prato de salada. A saúde a gente não considera apenas quando você faz um exercício físico. A saúde a gente cuida todo dia, toda hora. A saúde nós cultivamos todos os dias e toda hora. Basta estar mais consciente. Ou seja, eu preciso passar a me observar, né, em termos de o que eu estou pensando, o que eu estou alimentando, né, até o pensamento que eu esteja alimentando e as emoções que eu estou vivenciando, para poder separar, diluir determinadas emoções
que não estejam me fazendo bem e que estejam trazendo desequilíbrio. Uhum. Ótimo. Eu vou dizer uma frase que eu costumo dizer nos meus cursos, que eu digo assim: quando nós conhecemos as nossas emoções, elas têm menos poder sobre nós. Porque muitas vezes nós somos sequestrados pelas emoções. Com Imagina, certeza. tem pessoas que são diariamente raivosas. Ela não é mais aquela pessoa ou uma pessoa calma, porque nós, na nossa natureza, nós somos paz, nós somos equilíbrio. Nós temos toda a condição, a nossa natureza biológica, espiritual, ela é amorosa, De né? saúde. Ela é de saúde. Nós é que, com a vida que levamos, com as gerações passando, e nós não percebemos isso, nós não recebemos educação de saúde emocional na escola e nem na nossa vida. Que bom que nesse momento, né, nos últimos 10 anos, vou botar 15 anos, nós temos assim um aumento expressivo nos estudos e na prática relacionadas à saúde integral. Márcia, está muito interessante, mas nós precisamos ir uma voltinha lá no intervalo, no chazinho, no cafezinho, e voltamos já já. Eu sei que está super interessante, mas não saia daí, já estamos de volta. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e você que chegou agora não sabe sobre o que estamos falando? Estamos falando sobre os passos para atingir a saúde emocional. E hoje entrando em plenitude aqui com a especialista em saúde emocional, PhD em ciências, cientista, e que fala muito bem do corpo, da mente, das emoções, a doutora Márcia Coronha. Márcia, qual a diferença entre emoção e sentimento? Bom, as emoções, elas chegam para nós de forma muito rápida, assim que nós interagimos com o ambiente, sem nós termos tempo de pensar sobre elas. Elas simplesmente aparecem. Basta estar vivo, observar o mundo, perceber o mundo, que nós nos emocionamos. No momento que a gente acorda e abre os olhos, a gente já começa a fazer escolhas. A gente começa a gostar de uma coisa, não gostar de outra coisa. Quer fazer alguma coisa ou não quer fazer alguma coisa? Quer comer alguma coisa ou não quer comer? Então, as emoções estão sempre com a gente. Elas podem aparecer de forma discreta, né? Como no nosso dia a dia, uma escolha, um amigo, um sorriso. E elas também podem aparecer de forma muito dramática, né? Um grande susto, um medo que você sinta, uma tristeza, uma raiva que venha, ela simplesmente chega. Nós percebemos, nós temos estruturas no cérebro que são muito rápidas para perceber. Aqui tem um sinal para sua proteção nesse momento. Então, a gente como tivesse um radar, o hipocampo tem um papel importante nisso, é como se a gente tivesse um GPS interno detectando em torno da gente qualquer ameaça, qualquer perigo. Isso acontece o tempo todo. Nós estamos aqui conversando e muitas vezes, nossa, como vocês estão calmas, está tudo bem, mas o nosso corpo já aprendeu que, de alguma forma, em alguns segundos, de segundos em segundos, ele faz essa leitura. Está tudo bem aqui? É um radarzinho que está ele está captando tudo. Então, captando, muitas vezes a gente capta coisas agradáveis, né? A gente vê uma paisagem, a gente vê uma criança sorrindo, a gente encontra uma pessoa e simplesmente vê aquele impulso e as nossas expressões faciais falam muito sobre isso. Então, as emoções, elas são expressas. Nós conseguimos perceber, elas são biológicas, elas são instantâneas, elas não são aprendidas. Ou algumas emoções e alguns sentimentos, que já vou falar sobre eles, a gente vai adaptando, desenvolvendo, mas as emoções básicas, elas simplesmente estão conosco. E o que eu poderia falar? Elas são inatas, né? E muitas delas nos fazem sentir bem, ou nos fazem não sentir muito bem. Essa percepção é importante. Eu estou nesse ambiente,
Então tá, eu vou continuar, eu estou feliz, eu estou alegre. Você começa a pensar sobre as suas emoções. Quando você começa a pensar sobre o seu estado emocional, já não é mais Perfeito. emoção, é sentimento. E isso tem uma localização no corpo também. Se eu me deparo com alguma situação em que me traz um medo rápido, essa região do meu cérebro, que é essa que tem um território importante, que nós chamamos de amígdala, ela entra em alarme dizendo, cuidado. E você não pensa sobre... Imagina, você está diante de uma situação perigosa, você pensa, será que eu vou sentir medo em relação a essa situação perigosa? Não, a gente não pensa. Passou alguma coisa na sua frente, você... Por quê? Você automaticamente já desenvolveu as emoções que estão relacionadas à sua sobrevivência, né? E considerando que todas as emoções são importantes, a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, em determinadas situações, quando ela vem, você sente e simplesmente ela aparece. E ela tem a expressão biológica. Você consegue parar de tremer quando você está muito nervoso? Você, pare de tremer! Não. Não, peraí, para de tremer. Você consegue parar de suar? Pois é, Você não. consegue parar de ter dor de barriga naquele momento que você está... Você dificilmente consegue, quando você está com medo, você faz midríase, você consegue controlar a abertura e o fechamento da sua biologia, né? Você não consegue. Você consegue deixar de expressar uma palidez, uma contração de musculatura? Essas Isso é são as inerente à emoções. nossa vontade, né? Simplesmente vem. Da mesma forma que quando você vê alguma situação, uma pessoa, um fato, você lembra de alguma coisa. Pensamento também traz emoção, tá, gente? Isso é muito importante. Você está lá pensando em coisas boas, você... que maravilha! E você relaxa a musculatura. Você tem aquela expressão, seu olhar fica diferente. O seu sorriso é totalmente diferente. Se você finge um sorriso, ele não é igual a um sorriso de alegria espontânea que vem derivado da emoção. Verdade. Sabe? Até as ruguinhas nos olhos, se o sorriso é para baixo, se o sorriso é para cima. Nós aprendemos durante toda a evolução a sorrir dessa forma. São vários músculos que se mexem. Isso não tem como controlar. Né? Você, quando está Certo. triste, você olha para a pessoa e fala, o que você tem hoje? Ué, mas eu não falei nada. Mas é só olhar para a sua expressão. Então, a emoção, Exato. a gente não... Então, as emoções acontecem nessa região e tem uma descarga de substâncias químicas para o seu corpo e você contrai, tem dor de barriga, treme, tem suor, tem alegria, tem batimento cardíaco, não é? Tem dificuldade de respirar. Ou seja, quantos sistemas biológicos estão respondendo às emoções? Ok, Perfeito. emoção está aí. A partir do momento que você percebe a emoção, você fala... Nossa, eu estou tremendo. E você pode falar, nossa, eu estou tremendo, o que está acontecendo comigo? Já é sentimento. Porque você traz a emoção, a percepção para a emoção, para essa região do seu corpo, que é o cérebro. Que é o córtex pré-frontal, que é a razão, é o raciocínio. Fique assim, não fique assim. Vem as memórias do passado, vem a dificuldade da mesma situação que aconteceu no passado, você não conseguiu resolver. Nossa, ela de novo. Ou então vem... Eu já resolvi isso, agora eu já sei. Aí você acalma. Então, dependendo dos circuitos, das informações que você tem no cérebro, você vai gerar sentimentos bacanas. Ou seja, isso, dependendo do que eu carrego, o sentimento passa a ser a raiz, ou a emoção se transforma numa raiz, ou não, Exatamente. e permanece. Se você... Olha a nossa responsabilidade. Emoção todo mundo sente. Ok. Vamos dar exemplo nosso exemplo mais recente. Posso trazer a pandemia, por exemplo? Claro. O vírus foi uma ameaça para todos nós. Nós sentimos medo, né? Nós sentimos tristeza, muitas vezes ficamos com raiva. Mudou o nosso dia a dia. As emoções ficaram alteradas? Sim. A partir daí, nós podemos escolher. Nós tivemos essa escolha. Eu estou em casa, eu vou me desesperar. Pensamentos chegaram. Memórias chegaram. Eu não quero ficar em casa, eu vou ficar mais doente, eu estou com medo, eu não vou falar com ninguém. Pensamentos chegaram. Eu gerei sentimentos não muito agradáveis. Eu senti pânico, eu senti muita ansiedade, eu senti ressentimento, mágoa, eu senti raiva, ódio. Então, nós aumentamos, nós ruminamos, nós trouxemos informações que talvez pudessem ser melhores trabalhadas, né? Outro grupo de pessoas, para ser bastante
uma situação bastante de oposição a esse primeiro grupo, Uhum. pode ter escolhido, bom, a situação é essa, eu vou me proteger, dentro de casa eu vou procurar fazer aquilo que está no meu alcance, eu estou com medo? Sim. O que eu posso fazer para trabalhar esse medo? Eu vou escutar música, eu vou fazer uma comida gostosa, eu vou cuidar de mim. Será que eu posso abrir a janela e agradecer porque tem sol, porque a paisagem está linda, porque eu estou bem, porque eu posso ler, eu posso estudar, eu posso trabalhar online, eu posso ligar para uma pessoa, eu posso dançar dentro de casa? Será que eu posso fazer um exercício dentro de casa? Será que eu posso me proteger e dar uma volta ao quarteirão? Porque exercício físico é muito bom para a saúde emocional. Ou seja, vou estudar, eu vou aumentar o meu conhecimento em relação a mim mesmo. Eu vou saber eu vou estudar sobre o medo. Como é que eu posso trabalhar o medo? Se eu estou sentindo o medo, sou eu que estou sentindo. Muitas pessoas dizem que eu vou entregar na mão dos médicos a responsabilidade de acabar com o meu medo. Aí já encrencou, porque ninguém resolve Muitas aquilo que você tem pessoas dentro de chegam no você. consultório médico e dizem: doutor, aqui está o meu medo. Eu tenho todas essas manifestações de medo e eles estão derivando sentimentos como pânico, ansiedade, etc. Cuida de mim, a responsabilidade é sua. Então, o doutor, muitas vezes, médico, terapeuta, psicólogo, terapeutas especializados no tratamento de saúde emocional, especialistas, podem dizer para você: faça isso ou faça aquilo. Tome tal medicamento. Mas a responsabilidade sobre os seus atos, se você vai corresponder ao tratamento, se você vai fazer escolhas melhores na sua vida, se você vai continuar colecionando, cultivando dentro da sua mente sementes de medo ou não, sementes de raiva ou não, sementes de tristeza ou não. Quando a gente percebe, aceita, percebe, procura ajuda, muitas vezes nós podemos fazer essa mudança de hábito. Mudança de hábito. Existem pelo menos 3 expressões distintas hoje, muito, muito utilizadas, né? Mudança do estilo de vida, saúde integrativa, saúde da nova era, entre outros. O que quer dizer essa saúde da nova era? Essa saúde integrativa? Essa mudança do estilo de vida? Existem algumas diferenças pequenas em relação a essas classificações, mas no todo eu sou responsável pela minha saúde junto com a equipe médica, junto com especialistas. Eu sou responsável pela minha saúde emocional, pela minha saúde espiritual. Ou seja, a mudança tem que partir de mim, não é o médico, o profissional que vai me mudar. Sou eu que tenho que fazer o movimento. E esse movimento é para todo tipo de distúrbio, patologia ou mal-estar que a gente perceba, não é? Eu costumo dizer que o nosso corpo ele é tão perfeito que ele resolve várias coisas para a gente no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Então, a gente dá uma pancadinha aqui, estoura um vasinho, ele resolve. A gente entra em contato com vírus e com bactérias, o nosso sistema imunológico, ele resolve. Nós estamos com algum problema, comemos mal, o nosso intestino, as nossas células, elas resolvem. O nosso fígado vai trabalhar para caramba, né? Os nossos rins também vão trabalhar para caramba, todos os nossos fluidos intestinais, substâncias químicas, vai dar trabalho, mas eles resolvem e a gente melhora no dia seguinte. Mas tem uma hora que o nosso corpo diz assim: não estou dando conta, você está exagerando. Você está com muito pensamento a isso, a quantidade de substância química que o cortisol está tão alto que eu não estou dando mais conta. A sua adrenalina, o seu desequilíbrio de substâncias químicas, de sais, de hormônios, de neuropeptídeos, de neurotransmissores, nossa, tem muito estresse aqui. E aí o corpo dá um sinal para você. Ele diz, você começa a se sentir mal, não se sente bem, o corpo está te ajudando, dizendo: tem alguma coisa errada aqui. Eu estou te sinalizando, estou te trazendo essa dor, esse mal-estar, para que você pare um pouquinho e preste atenção, porque eu não estou dando conta sozinho, eu preciso da sua ajuda. Ou você muda, ou a gente vai continuar nessa situação delicada. Seria a emoção algo passageiro e o sentimento é aquilo durável.
é aquele que dura. Só que essa pergunta é muito boa. A gente não deixa de sentir emoção porque o sentimento chegou. Nós ficamos ciclando. A gente pensa, se emociona, pensa, gera sentimento. Então, existe um ciclo de pensamentos, sentimentos e emoções. Por isso que alguns autores dizem, dá uma sossegada aí nos seus pensamentos, dá uma paradinha, vai fazer alguma atividade que você fique contemplando, que você diminua o ritmo dos seus pensamentos, que você perceba a sua respiração, percebe o seu batimento cardíaco, percebe o seu corpo, como ele está. Existe algum desconforto? Está tudo bem? A musculatura está legal? Tensão no ombro? Como é que está o seu alongamento? Como é que estão os seus movimentos? Essa parada para se observar, ela é fundamental. A gente deveria fazer isso todos os dias e várias vezes por dia. Pausas e descanso durante o dia não é relaxamento, não é ser fraco, não é ser preguiçoso. Não é parar movimento físico, mas é parar um pouco, tirar o pé do acelerador internamente. Internamente. Quando a gente está trabalhando com o nosso computador e a gente abre um monte de abas, já fez isso? Uhum. Eu abri a compra, eu abri o banco, eu abri a conversa, eu abri o Pinterest, eu abri o YouTube, e aí daqui a pouco você tem várias abas, o computador começa a ficar lento. Você fala, vou ter que diminuir aqui, ou de repente vou ter que fazer um restart aqui, vou ter que fazer reiniciar o computador, porque o nosso cérebro não é diferente. Nós achamos que nós somos multitarefas e que nós podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque o nosso cérebro consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. E, na realidade, não é assim. O nosso cérebro presta atenção aqui, para, aqui, para, aqui, para. E hoje, como é que a gente está fazendo? Presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção. É um pouquinho em cada coisa. Como é que está a sua concentração depois disso? Está perdida. Como é que tá tá que sua nem cachorro em produtividade? dia de mudança, não sabe para onde vai. Está perdido. Adorei isso, está engraçado. Como é que está a sua concentração? Como é que está a sua saúde, sua produtividade no trabalho? Ih, esqueci, não deixei. Onde é que eu deixei isso, hein? Ai, eu esqueci o nome do fulano. Ai, eu esqueci que eu tenho que... Por que a gente esquece? Quantas abas a gente anda abrindo? Isso essa abertura de abas que nós fazemos no nosso cérebro interfere, atrapalha na nossa criatividade. Com certeza. Olha, se a gente fosse colocar... Por isso que hoje em dia a gente fala bastante de uma tal de roda da saúde, sabe? Uma roda, para girar, o que ela tem que estar? Ela tem que estar perfeitinha, né? O pneu Sim. tem que estar sem furo, né? É para girar. Então, a vida da gente está girando. É como se fosse uma roda da nossa saúde. O que tem na roda da nossa saúde? E a saúde emocional, ela é muito importante. O que tem nessa roda de saúde? O sono, o descanso, a alimentação, o movimento, as práticas mente-corpo, o nosso relacionamento conosco, o nosso relacionamento com o próximo, o nosso autoconhecimento, o nosso autodesenvolvimento, o meu propósito, a minha questão espiritual, aquele momento que eu paro e penso sobre a minha vida, sobre o meu propósito, sobre os meus relacionamentos, sobre o meu bem-estar. Estou feliz? As escolhas que eu estou fazendo estão me fazendo bem? A emoção está envolvida em todos esses movimentos da nossa roda da vida. Vamos lá, gente. Uma roda para rodar, ela tem que estar lá equilibrada. Mas hoje em dia, acho que as pessoas não estão pedindo demais, não é? Você tem que... Quem é que está com a roda 100% rolando? Faz uma avaliação, faz esse exercício. Exercício de casa para todo mundo. De 1 a 8. Como está seu sono? Aí você vai lá e escreve. Tá 3. Eu já peguei 0, gente. Como é que está a sua alimentação? Você come comida de verdade? Você come comida de verdade, é tudo de bom, né? Eu não estou falando só de alimentação, eu estou falando de nutrição. Como é que está a sua alimentação? Mas a alimentação não tem nada a ver com a saúde emocional e a saúde do cérebro. Ah, não? O seu cérebro não precisa de alimento? O seu cérebro não precisa de nutrientes? O seu cérebro não precisa de oxigênio, não precisa de água, não precisa de vez em quando dar umas paradinhas, um descanso. Nosso cérebro, ele trabalha o tempo todo. Mas do jeito que a gente anda aí super utilizando esta máquina,
sendo multitarefa, né? Como é que anda o seu momento de descanso? Como é que anda, ah, vamos botar aqui, o estudo sobre você mesmo, os seus relacionamentos? Gente, a ciência tem mostrado para a gente, surpreendentemente, que um dos fatores mais importantes para a nossa longevidade saudável, e certamente as emoções estão aí, são os relacionamentos. Uma pergunta que eu acho assim muito importante. O sono, ele é fundamental para a saúde do ser humano, certo? Quando estamos dormindo, temos emoções? Ai, que pergunta maravilhosa, difícil responder. Olha, quando nós estamos dormindo, nós não estamos num apagão. Eu vou dormir e o apagão. Não, nosso corpo continua funcionando. A nossa mente também tem atividade. A gente não sonha? E Uhum. nos sonhos, a gente não faz alguns tipos. São Alguns projeções, movimentos. alguns movimentos. A gente não se emociona nos sonhos? E essas emoções são reais, porque o Nós cérebro percebemos não essas emoções. define. A questão dos sonhos, eu não sou especialista, mas a gente tem algumas situações aí que explicam a questão dos sonhos, né? Mas nós nos emocionamos. Os sonhos são estados assim de nós percebemos, nós sentimos, nós vemos às vezes cores, nós sentimos raiva, nós sentimos medo, não é? Uhum. E nós percebemos isso no corpo muitas vezes. Então, em geral, o nosso estado emocional mais alterado vai trazer um sono de melhor qualidade. Isso não é uma situação sine qua non, porque o sonho tem outras questões envolvidas, né? Uhum. Mas, em geral, a gente tem sonos de melhor qualidade quando a gente se alimenta bem, quando a gente se prepara para dormir bem, quando a gente se prepara para dormir. Higiene do sono é um item que todo mundo deve procurar em casa. Qual é a higiene do sono? Higiene do sono quer dizer, você não faz higiene do seu corpo? Claro. Você toma banho, você compra shampoo, você compra sabonete, você compra um bom creme hidratante, às vezes um óleo, você faz suas unhas, você lixa, você tira as sujeirinhas, você passa um creme, você passa fio dental. Isso é a higiene do corpo, né? E A mental? higiene do Do sono, sono. ela é importantíssima. Se preparar para dormir. Mas a gente precisa se preparar para dormir? Lógico que sim. Primeiro que o seu quarto, a sua caminha, deve ser um ninho. Sabe? Os especialistas colocam, faça do seu espaço de sono, né, seu quarto, a sua cama, um ninho. Coloque ele confortável. O seu cérebro vai olhar aquela situação e vai falar, oba, está na hora de dormir. Não é para colocar televisão no quarto, principalmente aos que gostam, né? Mas dá um tempo antes. É a informação, o som, a luz. Em geral, a gente vê informação de tudo quanto é tipo ali, né? Não dá para só Uhum. selecionar uma coisa ou outra. Como é bom a gente preparar o cérebro com silêncio, com a luz mais fraquinha. Isso faz parte da higiene do sono. Os nossos aparelhinhos, os digitais, e aquele monte de luzinha que fica no quarto, também não é legal. É hora do sono, não é hora de ficar com luz vermelha, luz branca, luz amarela, luz azul. Calma, tudo, a higiene do sono é para te preparar para o sono. É para o cérebro entender, coloca um pijama. Faz a higiene oral também, caprichada. Evita alimentos pesados, evite aqueles estimulantes. Coloque músicas, quem gosta de música, uma música baixinha e agradável. Várias pessoas que passam a entrar nessa atividade de higiene do sono, passam a ter um sono de melhor qualidade. É a primeira dica para as pessoas que têm dificuldade de dormir, né? E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de pegar no sono. Existem várias dificuldades, né, durante o sono, de começar o sono, de continuar o sono, de acordar à noite e também ter a segunda fase, as outras fases do sono. Isso é um assunto que a gente pode trazer depois. Mas a higiene do sono, o preparo, é muito importante. Uma leitura, de preferência, uma leitura que acalma, que traz paz, relaxamento, meditação. E tem uma que eu vou trazer para vocês que é imperdível. Até coloque uma pedrinha, vai pela rua, na praia, ou compra uma pedra do seu gosto. Isso é uma prática maravilhosa. Pega uma pedrinha,
Pegue um cristal da sua... Os cristais têm energia também, hein, gente? Pegue um cristal da sua preferência. Acomoda ele na sua mão, fecha ele e vê se ele acomoda bem. Ah, que delícia. Vai lá na loja e fala, esse aqui acomodou bem. Antes de dormir, segure nesse cristal, nessa pedrinha. E você faça o exercício ou a pergunta. O que é que eu posso ser grato pelo dia de hoje? Pelo que é que eu posso ser grato pelo dia de hoje? Gente, esse exercício é transformador. Por quê? Porque você não vai, num ponto, lembrar e agradecer. Você vai percorrer todo o seu dia e vai lembrar de todas as situações boas que aconteceram e vai escolher a melhor. Esse exercício os meus alunos fazem. Gente, tem gente que faz o tempo todo. E esse traz uma calma. A gratidão é um sentimento, porque não é uma emoção. Quando você é grato, você pensa sobre a situação. Você traz pensamentos que estão envolvidos naquele sentimento de gratidão. Então, exercitar a gratidão, como às vezes é difícil no dia a dia, no momento de dormir, segura a pedra e faça a pergunta. Pelo que é que eu posso ser grato hoje? Aí você vai lembrar, quando eu acordei, eu levantei bem? Eu levantei bem, eu já poderia ser grato por isso. Quando eu tomei banho, nossa, aquele perfume do shampoo novo estava uma delícia. Aí Será a gente vai identificando. Identifica. E aí você fala, esse momento é o momento mais... Nisso você já está no seu soninho. Às vezes a gente não consegue nem chegar no último ponto. E a pedra? A pedra é a sua âncora. A pedra é a sua âncora. Tem gente que deita na cama e fala, cadê minha pedra? Pega a pedra e já começa o exercício da gratidão. É a sua âncora. Você pode escolher um terço, você pode escolher um japamala, você pode escolher um livro para segurar e agradecer. E a pedra, a gente chama isso de pedra mágica. Márcia, né? Que gostoso, que gostoso. O nosso bate-papo, a gente ter tantas informações e coisas para a gente trazer para o nosso dia a dia, né? Mas pena que o tempo passa muito rápido, olha só, muito rápido. Márcia, deixa suas despedidas aqui para os nossos companheiros, amigos, e nós agradecemos de entrar em plenitude com você hoje. Ah, que bom, eu também adorei. Eu vou deixar uma frase que eu acho que as pessoas podem colocar em prática, o que essa frase traz para a gente, que é sobre o conhecimento sobre as suas próprias emoções. Conheça, pesquise sobre as suas emoções, perceba as suas emoções. A partir do momento que você percebe as suas emoções, aceita as suas emoções, elas vão passar a ter menos poder sobre você. Obrigada pela sua presença, obrigada de estar aqui com a gente. E para você que nos acompanhou, que pôde selecionar tudo isso, tal, isso encaixa comigo, aquilo, isso eu vou trabalhar, vou me melhorar, enfim, vou me repaginar, vou me reencadernar. Então, nós desejamos que você utilize todo esse material para o seu dia a dia, para a sua transformação, para a sua superação e, lógico, para a sua felicidade, a sua paz. E para isso nós deixamos aqui, para que você tenha uma semana de muito amor, muita alegria, beijinho cor-de-rosa, super carinhoso, muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.